Olá pessoal, tudo bem? Então, para essa nossa segunda parte da aula de porcentagem, né, eu vou dar continuidade somente àquela correção daqueles exercícios que ficaram e vou passar novos exercícios, tá? A parte que vocês vão fazer exercícios, tá? Hoje é um pouco maior, então agora, depois de terminar a aula, já comecem a resolver para vocês poderem tirar todas as dúvidas, tá? São similares aos exercícios anteriores, né, só que com probleminhas um pouco mais complexos. Eu vou corrigir agora, primeiro lá no livro, os exercícios 9 e 10, né, que eram atividade. Falar um pouco aqui sobre a fórmula de juros e depois explicar os outros exercícios que vocês vão fazer. Já vão logo fazendo esses outros exercícios, tá? Então, aqui o exercício 9. Débora decidiu aplicar R$ 420 em um fundo de investimentos. Ela deixou seu dinheiro aplicado durante 3 meses e recebeu 1% de juros simples ao mês. Qual será o montante recebido ao final de 3 meses de aplicação? Complete a tabela e responda a pergunta. Então aqui a gente tem o tempo na frente, é o mês, né? Primeiro, segundo, terceiro mês. Depois a gente tem o montante no início de cada mês. Como é que se calcula o montante? Vou escrever a fórmula de montante aqui embaixo, tá? O montante é calculado, o M, tá? Significa montante, é igual a capital. Quanto que é o capital aqui? Ela começou com R$ 420, né? Então, esse é o capital que ela começou. Então, R$ 420 mais. Agora a gente vai colocar aquela fórmula que a gente já viu em algum lugar aqui, ó, do cálculo de juros. Aqui tem um textinho, né? Ele está dizendo aqui que o montante é igual ao capital mais o juro. Então a gente tem aqui, ó, capital mais e agora a fórmula de juros. A fórmula de juros, vocês lembram como é que é? É capital vezes a taxa. Quanto que é a taxa aqui? 1%. Como é que a gente escreve 1%? 1 dividido por 100, né? E quanto que dá 1 dividido por 100 decimal? 0,01, né? Esse 0,01 você substitui aqui no i. O capital a gente já tem, né? 420 mais 420 vezes 0,01 vezes quanto que vai ser o tempo aqui? No primeiro mês, a gente tem o tempo de 1. No segundo mês, tempo de 2. No terceiro mês, 3. Então, agora aqui eu vou colocar o T, mas aí a gente vai substituindo ele. Para cada mês, ó, o cálculo de montante aqui, você muda o tempo aqui no final, que é 1, 2 e 3. Então, como é que fica a fórmula aqui para o primeiro mês? Montante, que eu não sei quanto que é, né? É igual ao capital, 420 mais 420 vezes 1 dividido por 100, então, que é por cento, né, que vai dar 0,01 vezes 1. Esse é o meu cálculo do primeiro mês, tá? Esse aqui. Depois, para o segundo mês, ao invés do 1 aqui, vocês colocam o 2 e depois no 3. O que muda aqui? Isso é para o cálculo do montante. O que muda nessa primeira coluna? Montante no início de cada mês. Nesse mês aqui, eu já não tenho mais o meu capital que eu tinha no começo, né? Eu já tenho um outro que eu tenho no início do mês, meu capital. Por quê? Eu já tenho o juro do segundo e coloco ele aqui daí. Então, toda vez eu calculo esse montante, aí esse valor aqui eu coloco aqui no início. Eu já comecei com 420. Aí somei esse juro, eu já tenho isso daqui. Aí aqui o 1%, né? Porque o 1% é sempre do valor inicial. Sempre do 420. Então aqui vai ser 1% de 420, 4,20. Como é que faz esse cálculo aqui? De porcentagem. 1% de 420 é o 1 dividido por 100 vezes 420. Isso vai dar 4,2. Isso para os três aqui. O montante é a formulazinha que eu mostrei e o montante no início de cada mês, aqui 420 é o valor que começou e depois são os valores que você calculou aqui no final.
Então, são esses valores aqui. Tá? Então, o montante recebido por Débora ao final de cada aplicação será de R$ 432,60, que é o total aqui, que é quando você substitui o 3. Certo? Explicado essa. Deixar aqui, ó, cálculo de juros, a fórmula para o cálculo de juros. Deixa eu colocar outro aqui. Cálculo do juro que você vai fazer vai ser juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Quanto que é o capital aqui inicial do nosso problema aqui? 420. Quanto que é a taxa? É o valor, a porcentagem que você tem dividido por 100. Se você tem lá 1% de juros simples ao mês, é 1 dividido por 100. Se você tem 10%, é 10 dividido por 100 aqui no lugar do i. E o tempo são os meses que você fica devendo isso dali, ou é o tempo que fica correndo esse juro. No caso aqui, ó, 1 mês, 2 meses e 3 meses, tá? Então essa é a fórmula de juro e essa é a fórmula do montante, tá? Bem simples, né? Aí a questão 10. Lucas quer comprar um videogame novo para jogar com seu filho. Ao chegar à loja, ele verificou que o modelo que gostaria de comprar custa R$ 1.800. Ele não possui essa quantia para pagar à vista, então decidiu comprar o aparelho a prazo. A loja onde ele comprou o produto aceita pagamentos parcelados na seguinte condição: taxa simples de 1,5% ao mês. Então, quanto que é a porcentagem aqui? Se eu transformar isso em decimal, 1,5 dividido por 100. Tá? Durante 6 meses. Complete a tabela e responda qual é o montante que Lucas pagará na compra desse videogame. Mesma coisa que o anterior, né? O que mudou aqui foi a nossa porcentagem e o tempo. Então, a gente começa com 1.800. O juro, qual que é a fórmula do juro mesmo? Essa aqui, né? Juro é igual ao capital, 1.800 vezes a taxa. Quanto que é a taxa? 1,5%. Como é que eu faço o cálculo de 1,5%? 1,5 dividido por 100, vezes o tempo. Quanto que é o tempo? Ele pergunta aqui, ó, juro do mês. Então, sempre vai ser 1. Então, sempre vai ser o mesmo, né? 27, 27. Para a gente chegar nesse valor aqui, o que, que a gente pode fazer? Pode pegar esse 1.800 mais esse 27, 1.827. Depois eu já começo com esse daqui. Ou para descobrir esse valor aqui atrás, esse valor aqui dessa tabela, você pode direto utilizar essa fórmula de montante e só substituir aqui o mês. Mês 1, 2, 3, a única coisa que vai mudar é o tempo, tá? Então, ó, tempo 1 mês, 2 meses, 3 meses, é a única coisa que muda. O juro é sempre o mesmo e o montante no início de cada mês é o valor aqui de trás. Ou você pode pegar aqui, ó, 1.800, calculou o juro, 27. 1.827, coloca aqui 1.827. Pega esse 1.807, coloca aqui no início. Então, 1.827 mais os 27, 1.854. Só que daí você vai fazer um monte de continha, né? Pega esse valor, joga aqui na frente, soma com esse, dá um valor. Pega de novo esse valor, joga aqui na frente e assim vai indo. Você pode pegar logo a fórmula de montante, que é o capital, 1.800, mais capital, 1.800, vezes a taxa, 1,5%, né? 1,5 dividido por 100 vezes o tempo, e vai substituindo. Vezes 1, vezes 2, vezes 3, e você vai ter todos esses valores. Aqui o juro do mês é sempre o mesmo, e aqui no início vão ser esses valores aqui no final colocados lá na frente, tá? Aí as perguntas, ó, completa a tabela e responda qual é o montante que Lucas pagará na compra desse videogame. Ao final, né, é o último mês, quando ele pagou a última parcela, ele vai ter pago R$ 1.962. Lucas vai dividir esse montante em 6 parcelas iguais. Qual o valor a ser pago em cada parcela? Então, esses 1.962 dividido por 6. Fazendo as continhas lá, 327. A C, qual a diferença entre o valor pago a prazo e o valor pago à vista? A prazo ele pagou 1.962, à vista 1.800. Qual que é essa diferença?
R$ 162, né? Aí aqui a gente tem, né, fórmula para o cálculo de juros simples, é o que eu já mostrei, ó. Juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Vocês acabaram de ver, né? Todos os dois exercícios foram explicados usando essas fórmulas. Aqui o cálculo de juro é feito utilizando essa fórmula, tá? Aí depois a gente tem o significado aqui de cada letra, mas vocês já viram isso. E daí depois a gente vai para a parte dos exercícios, tá? Esse 11, o 12, o 13 aqui a gente não precisa fazer. Aqui a gente vai fazer na seção atividades os exercícios do 1 até o 9. Comecem a resolver lá, tentem resolver os mais difíceis para vocês verem se vocês têm dúvidas. A diferença desses probleminhas para os anteriores é que agora o problema ele é mais elaborado, tá? Como se fosse um problema mesmo do dia a dia. Então, o que vocês têm que fazer é resolver esses exercícios. Até na aula tenham dúvidas, tá? Façam todas as perguntas possíveis, daí eu vou ir corrigindo esses exercícios. Isso daqui vocês mandam lá no AVA também, tá? Do 1 ao 9, na seção atividades da página 117, ok? Então, isso fica como tarefa para vocês. Beleza, então, pessoal? Aí por hoje é isso. Marquem todas as suas dúvidas, tentem resolver todos os exercícios, tá? Assim que terminou a aula, já comecem a resolver, para que vocês tenham dúvidas, ok? Beleza, então, até depois. Tchau, tchau.